Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos conversar justamente a respeito do assunto que a gente acabou de tratar na aula online, tá? A gente fez uma aula online hoje, terça, às 8 da noite. A gente vai tentar fazer isso semanalmente, nas terças-feiras, às 8 da noite. É um encontro, assim, dos do professor de geografia, né, que está falando aqui, mas também com a professora Jussara, que é a professora de história, e também falando assim, a respeito a gente normalmente está fazendo uma conversa muitas vezes bastante produtiva. Já fizemos com a professora Noêmia, também outros professores, então assim, pode ser bastante produtivo para vocês, eu gostaria muito que vocês participassem. Hoje a gente vai tratar do mesmo assunto que a gente tratou lá na aula online. A gente vai tentar ser mais claro, o mais claro possível com vocês a respeito do que seria esse choque de civilizações. Então, só para reforçar, participem na próxima semana desse encontro, às terças-feiras, às 8 da noite, tá? Comigo e com a professora Jussara. Todos são convidados e os links para o Google Meet chegam nos e-mails institucionais de vocês, beleza? Esse assunto que a gente vai ver hoje, ele está muito relacionado com questões que a gente vê todos os dias no noticiário. Então, por exemplo, questões relacionadas a geopolítica, conflitos mundiais, o que é Estado, regiões que são vítimas de guerras, né? Terrorismo. Então, para a gente tentar entender melhor, né, e ver do que se trata esses assuntos polêmicos que a gente vai tratar, a gente tem que entender o seguinte: normalmente, popularmente, né, a mídia coloca toda essa região aqui do globo onde nós moramos, América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa, até mesmo Austrália e Nova Zelândia, como sendo o Ocidente, né? O que é o Ocidente? O Ocidente é essa porção do globo, né, que herdou as tradições lá greco-romanas, né? Então, ideias como a democracia grega lá, a República Romana, as artes, a cultura, e, posteriormente, também o cristianismo, né, que veio lá do Oriente Médio, ali, Europa, e acabou se espalhando por essa região toda. Então, o Ocidente ele está muito relacionado com essa ideia de cristianismo, certo? E, assim, o Ocidente, ele está, ao mesmo tempo, comprometido com alguns valores, né? Valores que são, assim, irrenunciáveis para o Ocidente, como, por exemplo, democracia, até mesmo liberdade de expressão, e muitas vezes, assim, outras sociedades, né, outros povos no mundo, muitas vezes esses conceitos para eles não fazem tanto sentido. Então, por exemplo, se a gente pegar a China é um país onde não há exatamente uma liberdade de expressão, né, por conta de uma situação mesmo, uma situação política, né, de ser um estado mesmo ditatorial. Ou, por exemplo, se a gente comparar o conceito aqui de democracia presente no Ocidente, em muitos países muçulmanos, esse conceito ele não se encaixa tão bem assim no que a população, né, e as sociedades muçulmanas acreditam. Então, óbvio que isso muitas vezes fica bastante no discurso do Ocidente, né? Nem todos os países ocidentais são exatamente democracias e nem todos há uma liberdade de expressão irrestrita.
Mas, assim, a questão são valores que, em tese e no discurso, o Ocidente defende bastante, tá? Então, vejam, para a gente começar, então, entender o que seria esse choque de civilizações, a gente precisa conhecer esse cara aí, o cientista político Samuel Huntington. O Huntington, ele era um cientista político americano, faleceu agora em 2008, e ele, em 1996, publicou um livro chamado O Choque de Civilizações. Nesse livro, o Huntington fala o seguinte, que no mundo de hoje, em que já acabou a Guerra Fria, o principal motivo dos conflitos entre os países vão ser questões culturais, tá? Então, para a gente entender melhor isso. Para a gente lembrar lá da Guerra Fria, foi aquele período de 47 até 91, né? Em que a gente tinha, de um lado, o capitalismo, encabeçado pelos Estados Unidos e a Europa Ocidental, e do outro lado, o socialismo, né, encabeçado pela União Soviética. Vejam, naquele período, a gente tinha dois lados distintos, então eram duas potências, era uma bipolaridade. Então, as diferenças eram econômicas, as diferenças eram ideológicas, né, sociais. Só que o socialismo entrou em declínio com a queda do Muro de Berlim em 89 e com o fim da União Soviética em 1991, tá? Inclusive a Guerra Fria mesmo finalizou aí, eu acho que coloquei no slide. Normalmente a gente coloca como o fim da Guerra Fria 1989, né? E 1991, que está no slide, seria o fim da União Soviética. Vejam, quando acaba a União Soviética, quando ela se despedaça em vários países diferentes, que o principal deles hoje é a Rússia, então esses motivos ideológicos e econômicos, né, eles não existe mais isso, né? Hoje, embora um político ou outro fale que o comunismo, não sei o que, o socialismo, não sei o que, a gente não tem mais uma ameaça socialista no Ocidente, tá? Então, essa questão ideológica, ela foi por terra. Daí vem o Huntington falar que hoje o principal motivo mesmo para conflitos que possam existir entre os países, por exemplo, são questões identitárias, são questões culturais, religiosas, tá? Como exemplo, o Huntington citou, inclusive, por exemplo, a Guerra do Golfo, né? Um conflito como a Guerra do Golfo em que aconteceu no início da década de 90. De um lado, havia os Estados Unidos, né, representando a ONU, o Ocidente, os países europeus, e do outro, o Iraque. Então, vejam, de um lado o Ocidente e do outro lado o mundo muçulmano, né? Houve nesse período aí, uma invasão do Saddam Hussein no Kuwait, né, e os Estados Unidos decidiram restabelecer o território do Kuwait para as pessoas desse lugar. Então, vejam, o Huntington, então, ele fala exatamente isso. No mundo de hoje, onde a gente não tem mais essa briga de capitalismo contra socialismo, o pano de fundo dos conflitos, então, serão as identidades culturais e religiosas entre os povos, certo? Então, nesse momento, eu gostaria que a gente analisasse, inclusive, esse mapa que o Huntington ele elaborou, em que ele divide o mundo em 9 civilizações diferentes, tá? Então, essas civilizações, elas teriam, então, algumas delas seriam, assim, mais conflituosas com as outras, e outras um pouco mais pacíficas. Então, por exemplo, em amarelo ouro aí no mapa, vocês podem ver o Ocidente. O Ocidente seria essa região aí
encabeçada principalmente por Estados Unidos, Canadá, que são essas regiões aí que estão aparecendo bem grandes aí no mapa, a Europa Ocidental, né, representada aí por esse amarelinho quase ao centro do mapa, e Austrália e Nova Zelândia, esses países aqui, né, mais para leste, esses países aí menores, beleza? Nós também teríamos a civilização cristã ortodoxa, que é representada pelos países do leste europeu, mais a Rússia, a Mongólia. Teríamos a civilização islâmica, que inclusive é uma das que mais cresce no mundo, né? O islamismo é uma das religiões que mais cresce no mundo. Na civilização islâmica, a gente tem ela começou lá no Oriente Médio, principalmente na Arábia Saudita, há muitos séculos atrás, e foi se espalhando, chegou ao norte da Europa, ao norte da África, chegou ao Sudeste Asiático, né? Até mesmo em outros países aí que a generalização não permite mostrar. A civilização africana, que não seria toda a África, mas somente a África subsaariana, né? Essa faixa aí ao sul do deserto do Saara, porque a região mesmo que tem o deserto do Saara, ela é islâmica, vejam, né? Principalmente de países árabes e tal. Nós temos também a civilização latino-americana, que seria onde nós moramos, né? A América do Sul, a América Central e aí o México. A civilização chinesa, ou cínica, como queiram chamar. A civilização hindu, ou hinduísta, que seria a Índia. A civilização budista, alguns países aí do Sudeste Asiático. E a civilização japonesa, que seria especificamente o Japão. Ok? Então vejam, são várias civilizações diferentes e cada uma dessas civilizações tem os seus valores, valorizam determinadas coisas, tá? Tá, só voltando no mapa, algumas civilizações, elas seriam mais assim, teriam valores mais contrários umas às outras. Então, por exemplo, nos últimos conflitos no mundo, a gente tem, por exemplo, o Ocidente contra o Islã, né? O Ocidente contra o islamismo, né? Então, seriam duas civilizações que estão em expansão e ao mesmo tempo em choque, ok? Só que essa teoria que esse cara elaborou, né, do choque de civilizações, ela tem sofrido muitas críticas. Muitas pessoas não concordam com essa ideia de que os conflitos hoje, as guerras que acontecem hoje, daqui para frente, vão ser por questões culturais e religiosas. Uma dessas pessoas, por exemplo, é esse cara, o Edward Said. Ele fala o seguinte, que o Huntington, ao elaborar essa tese do choque de civilizações, essa teoria de choque de civilizações, ela trata a cultura como se fosse uma coisa assim que não muda, imutável, né, homogêneo, como se, por exemplo, o Ocidente fosse uma coisa só, e a gente sabe que não é, né, a gente sabe que, por exemplo, Estados Unidos é diferente do Canadá, a Europa Ocidental tem outras, né, é diferente até mesmo ali dentro, existem línguas diferentes, religiões diferentes, óbvio que tudo encabeçado pelo cristianismo, né, até mesmo Austrália e Nova Zelândia também são diferentes, então vejam, o Ocidente é mais um mosaico do que uma coisa única, né, ou, por exemplo, tratar o Islã como se fosse uma coisa só. O Islã não é uma coisa só. Os países muçulmanos não são todos parecidos. Tem os países árabes ali no Oriente Médio e Norte da África. Tem o Sudeste Asiático, que são países com outras etnias. Tem, por exemplo, Paquistão, Afeganistão, que não são países árabes, né? São países essencialmente muçulmanos, mas não são árabes. Então, vejam, os países muçulmanos estão colocados dentro da mesma civilização, mas eles têm culturas muito diferentes uns dos outros, algumas vezes. Não é porque tem a mesma religião que ali mora o mesmo povo, entendeu? Outra crítica que o Edward Said também faz é essa separação rigorosa, né, de dizer, ó, aqui começa o Ocidente, ali começa
a civilização muçulmana, ou islâmica, como ele fala. Acolá começa a civilização chinesa ou cínica. E assim, hoje a gente tem migrações, tem intercâmbio cultural, não dá para separar tudo, olha, você fica aqui nessa caixinha, o outro fica na outra caixinha. Não tem como ser assim, né? Porque a gente tem um mundo globalizado em que meios de comunicação, meios de transporte são muito eficientes, existem muitas trocas culturais, tá? Por último, eu gostaria que a gente discutisse, por exemplo, essa imagem aí, ela traz uma homenagem, né, às vítimas chargistas lá de um jornal na França, foi alvo de um ataque, né, um jornal chamado Charlie Hebdo. Isso aconteceu em 2015. Vamos entender esse caso. Foi assim, já há alguns anos, né, mesmo antes de 2015, o Charlie Hebdo ele fazia charges, né, desenhos, ilustrações satíricas, né, muitas vezes satirizando todo mundo, partidos dentro da França, países, políticos, religiões, e eles chegaram em determinados momentos a fazer charges representando o profeta Maomé. E essas charges, elas despertaram muitas críticas dentro da civilização islâmica, né? Porque os muçulmanos, eles não representam em imagem o profeta Maomé. Colocar o profeta Maomé como uma figura é pecado para os muçulmanos, e é uma ofensa, né? Então, o Charlie Hebdo fez muitas charges nesse sentido. Então, isso na França se configura como liberdade de expressão, né? O Charlie Hebdo também repostou os charges que foram feitos na Dinamarca e tal. E eles já vinham sofrendo ameaças e tal, mas continuavam insistindo numa, na liberdade de expressão assim restrita. Só que isso irritou bastante fundamentalistas islâmicos. E esses fundamentalistas, eles bolaram assim ataques terroristas e chegaram em 2015 na sede do jornal em Paris e sacaram aqueles fuzis Kalashnikov, que são armas assim muito presentes no mundo todo, e acabaram disparando e matando 15 pessoas e ferindo mais 5. Então vejam, essa busca pela liberdade de expressão ocasionou num ataque terrorista. Então vejam, aí seria um exemplo que a gente poderia ilustrar para trazer, debater essa ideia do Huntington que ele traz, né? Então a gente teria um valor, que é a liberdade de expressão, que é visto de formas diferentes entre a civilização ocidental, que defende uma liberdade de expressão irrestrita, então a piada pode ser feita com qualquer um, e a civilização muçulmana, a civilização islâmica, o Islã, que não aceita determinados tipos de brincadeiras, digamos assim, com temas que são muito sensíveis para eles, tá? Então, é isso. Eu gostaria que vocês participassem, então, da próxima aula na terça-feira, às 20 horas, e espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenha sido informativa, e até a próxima aula.